Falou, Marcos. Sim. Por favor, né? Vamos, sim. Vamos chegar e começar lá com a direção do bolso? Cadê o outro conselheiro que já foi embora? Vamos lá, vamos começar? Tudo bem? Meu nome é Daniel, para quem não me conhece, sou farmacêutico há 18 anos, farmacêutico de bairro, eu orgulho de falar que sou farmacêutico de bairro, sou farmacêutico de drogaria, minha formação é essa. Estou aqui sempre junto no balcão com Dona Maria, com o seu José, com o seu Manuel. Me formei, fui para o interior, me formei em Santa Teresa. Pode passar para mim. Não sei se foi eu, foi eu? Foi. Então tá bom. Meu nome é Daniel, sou farmacêutico com foco no cuidado da pessoa idosa, meu CRE é 2985. Eu me formei em 2005. Fui trabalhar, meu primeiro emprego foi numa cidade chamada Piacá, que não tem 10 mil habitantes, tinha 2 farmácias, uma de frente para a outra. Fui muito feliz lá, aprendi muito a lidar com o paciente. Acho que isso faz muito a minha formação. Diz muito do que eu faço, do que eu gosto de fazer. Sei que é difícil vocês ouvirem de um farmacêutico que gosta de trabalhar em drogaria, que normalmente a drogaria acaba sendo só o caminho, né, ou a porta de entrada. Não é assim para mim. Eu me realizo na drogaria, na farmácia comunitária, me realizo. Prefiro farmácias de bairro. Já trabalhei em rede, já trabalhei em grandes centros, mas eu prefiro trabalhar em farmácias de bairro. Já trabalhei da periferia da Serra, periferia de Vila Velha, no interior, como eu disse. Já tive farmácia no interior e já quebrei. Por isso, essa parte que o Silvio falou, gente, é muito importante. Parece chato e tal, mas é muito importante. Por isso que eu fiz a MBA em Gestão Empresarial, da FGV. Porque eu não queria cometer os mesmos erros empresariais. Então, é importante você saber seu capital inicial, é importante você saber o nicho, quem você vai atender na sua empresa. Isso serve para a drogaria, isso serve para você que vai fazer um consultório. Você precisa saber os seus gastos, gastos de material, gastos de aluguel. Se você tiver como uma clínica compartilhada, atendendo em algum lugar, a porcentagem que você vai deixar para aquela pessoa. Os gastos documental, tudo isso é muito importante. Realmente separar CPF de CNPJ é o passo talvez mais importante para o farmacêutico que quer ser proprietário. Acredito muito no farmacêutico proprietário, tá? Não desmerecendo os proprietários dele, mas acredito muito no farmacêutico que vai ser o proprietário de farmácia. Porque talvez seja aí que realmente a farmácia dê um salto com o estabelecimento de saúde. Né? A capilaridade dela é muito grande, ela está em todos os lugares. Nós temos o dobro de farmácia do que unidade de saúde, em qualquer lugar. Entendeu? Acho muito, muito, muito importante a adesão. Normalmente o paciente vai ao médico, não consegue falar sobre tudo, não tem a liberdade de fazer as perguntas. Isso cabe ao profissional farmacêutico, que ele chegue para o paciente na hora que ele vai fazer a dispensação do receituário ou a outra prescrição farmacêutica do balcão ou no consultório farmacêutico. Tentar entender, pegar o histórico pregresso desse paciente, saber tudo que ele usa. Eu sou farmacêutico com foco no cuidado da pessoa idosa. Minha primeira consulta farmacêutica com essa pessoa idosa, eu peço para ela trazer todos os medicamentos que ela usa. E os últimos exames, a sacola de medicamento ou a caixa de medicamento. Se eu puder fazer o atendimento domiciliar, eu olho a caixa de medicamento dela. Eu consigo fazer uma relação dos medicamentos que ela usa realmente, inclusive os mix, inclusive os fitoterápicos, inclusive os chás, né? Tudo isso que elas normalmente acham que não são medicamentos, que às vezes a gente fala assim, quais medicamentos você toma? Mas toma chá de quebra-pedra, uma cavalinha, a erva doce. Então, tudo isso eu acho muito importante, até para a gente saber o perfil do nosso paciente.
tinham falado sobre o Pix, às vezes o paciente é mais afeito à medicina tradicional chinesa, esse tipo de intervenção. Então, a gente pode direcionar o tratamento. A pessoa começou a ficar um pouquinho, com a cognição meio ruim, pós-Covid, aí, muito paciente com 60, 62 anos, ficou muito preso dentro de casa. Muita gente tinha acabado de aposentar, veio Covid, ficou mais dentro de casa. Tem medicamentos fitoterápicos que ajudam na cognição, que a gente pode fazer. Isso depende de uma boa anamnese, que você faz, pode ser 15 minutos no balcão. O farmacêutico pode fazer lá. Enquanto outras pessoas da farmácia estão fazendo a correria, aquele atendimento rápido, vendendo a perfumaria, as outras coisas, você pode gastar um tempo no cantinho de ficar no balcão com esse paciente. Né? Orientação. Nós falamos há pouco tempo, na semana retrasada, novas normas de que tem que ter para que serve medicamento no MIPS, nas caixas e tal. Você pensar, você acha que pode piorar a automedicação? Não é bem assim. Você chega lá, não é porque é MIP que é isento de prescrição, que não é isento de orientação. Então, você chega lá, conversa com o paciente, às vezes pode ter uma alergia de pirona. É um paciente idoso, vou puxar de novo o paciente idoso. O paciente idoso, via de regra, não pode usar óleo mineral para constipação. Por que não? Você pode dar uma pneumonia por broncoaspiração, que é um óleo. Então, normalmente, a gente usa para um laxativo osmótico. Também evitar de irritação. Sena, alexandrina é de irritação, que é natural, o paciente acha que ele não vai fazer mal, mas faz tanto mal quanto o lactopurgo. Você vai funcionar da mesma maneira, que o sacodil. Vai funcionar da mesma maneira, vai irritar a parede intestinal. Isso usado a longo prazo pode criar algumas machucadinhos, pólicos e tal, pode gerar câncer coloretal lá na frente. Então, a gente opta por laxativos osmóticos, Macrobol, Mobilax, Teglax, esses aí estão no mercado. Lactulona, líquido. Então, esses tipos de medicamentos que a gente usa no paciente idoso. Existe uma lista depois, eu gosto muito dessa área, né? Então eu começo a falar disso. Existe uma lista de medicamentos inapropriados para paciente idoso. Normalmente tem critério de BIS. No Brasil existe um memento brasileiro de medicamentos inapropriados. Puxa na internet, você olha. Tem lá um monte de antihistamínicos de primeira geração que tem antigripal. Normalmente aquilo pode aumentar efeitos anticolinérgicos, que pode aumentar a boca seca, constipação, delírio no paciente idoso. Infecção urinária pode dar delírio no paciente idoso. O paciente começou a falar coisa com coisa, ficar nervoso, achar que está sendo roubado, não sei o que. A pessoa, ele tem uns 80 anos, a pessoa nunca teve isso, porque se você conhece. Você é farmacêutico de bairro, você conhece o paciente e a família. Então, olha, fala com o médico que pode ser uma infecção urinária, para fazer o exame, para procurar. Entendeu? O paciente idoso pode ter um problema lá, está com muita azia, queimação, muito vômito, 2, 3 dias, nada para no estômago. Isso é um sintoma típico de infarto no paciente idoso. Com os exames na farmácia, exames tipo 1, que a gente vai mostrar aqui, pode ser feito um examezinho com sangue total de troponina. Então, você está lá, fez a anamnese com o paciente, ele já tem problema cardiovascular e tal. Então, a gente pode fazer isso. Já encaminha para o pronto-socorro com essa declaração farmacêutica junto com ele, para ele pegar no médico. Vai chegar lá, o médico vai pedir outra troponina e vai pedir outros exames. Mas você entendeu como que funciona rastreamento e triagem? Você salvou a vida daquele paciente. Você poderia estar vendendo lá mais um antiácido e mandado para casa. Se você tiver o conhecimento correto, lógico que pode ser nada também, né, gente? Ele pode ter melhorado, graças a Deus. Mas e se for? Você já resolveu o problema. Esse tipo de exame que está à base para rastreamento, triagem e acompanhamento farmacêutico, talvez seja o mais importante desse tipo de exame, que é o EAC tipo 1. Para acompanhamento farmacêutico é de uma importância tremenda. A gente criar dados dentro da farmácia. E a gente vai ver que tem Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a gente vai criar dados, vai colocar dentro de um sistema. Daqui a pouco tempo, esse sistema provavelmente vai ser integrado. Farmácia como estabelecimento de saúde, sendo um estabelecimento de saúde com mais capilaridade na população. Imagina esse sistema integrado e você alimentando esse sistema.
Paciente que é ao médico de 6 meses, uma vez por ano, ele consegue ir à farmácia de 2 meses, um mês. A gente pode fazer um acompanhamento mais próximo de diabetes, faz o exame capilar, faz a hemoglobina glicada, que a gente pode fazer de 3 meses, se tiver um bom acompanhamento, se for um paciente seu, né? Olha que, além de fidelizar, né, o paciente, mas eu estou pensando na saúde do paciente, nem estou pensando na saúde financeira da farmácia nesse momento. Estou pensando no farmacêutico como provedor de saúde, como profissional de saúde que ele é. Está em todos os lugares. Tem várias áreas de atuações, mas farmácia com manipulação, sem manipulação, é privativa do farmacêutico, né? Por isso que muitas vezes a gente fica querendo que diminua a carga horária e tal, porque a gente fica preso na farmácia, mas, no meu entendimento, a gente não pode abrir mão disso. Senão vamos abrir brechas para poder colocar outros profissionais que possam se julgar capacitados para isso. Nós vamos ter problema para a profissão. E para o paciente, que não vai ter orientação tão boa quanto como tem com o farmacêutico. Tá bem? Acabar de me apresentar. Tenho MBA de gestão empresarial, por isso que estou falando que as coisas que o Silvio falou foi sensacional. Sou certificado de cuidados farmacêuticos de pessoa idosa pelo Conselho Regional de São Paulo. Esse é uma academia virtual, gente. Tem muito curso bom lá. A pandemia me fez achar muitas coisas, né? E nessa academia virtual do Conselho Regional de São Paulo, que o Conselho aqui do Estado tem convênio, você entra lá, você faz inscrição, são cursos de mais ou menos uns 12, 13 módulos, curtos, tem de fitoterapia, tem de como utilizar dispositivos inalatórios, uma coisa importantíssima do farmacêutico também, poder orientar o paciente. Os dispositivos são diferentes, saber que tem que furar, tem que respirar primeiro, tirar todo o ar do pulmão, puxar, escutar a cápsula, fazer o barulhinho, abrir, ver se saiu um pozinho. É completamente diferente. Saber que uma budesonida não é direta no nariz, é colocar para o lado, massagear, porque ela vai descongestionar essa região, ela não está desentupindo seu nariz, então não é anafasolina. Muito importante, são coisas pequenas que a gente faz no dia a dia. Falar para o paciente evitar coisas fermentadas, leite, queijo, chocolate, quando ele vai lá comprar um medicamento para enxaqueca, que esses medicamentos vão piorar a enxaqueca. Está vendo como é que o farmacêutico pode agir na drogaria? Ser farmacêutico de drogaria é isso. Não é aqui a reclamação da Ricardo, não é, infelizmente, tem que olhar o contrato, quando o farmacêutico vira gerente, tem que estar no contrato, se você vai fazer fechamento de caixa ou não. Isso é o conselho não consegue mexer, e isso é uma participação, não. Isso é uma coisa entre você e o contratante, entre o contratado e o contratante, né? Então, a gente tem que avaliar bem. Aí, talvez o sindicato, mas aí a gente precisa que todo mundo se sindicalize. Sei que as instituições, nos últimos anos, a gente teve várias decepções, é verdade, mas como profissional, a gente precisa fortalecer o nosso sindicato. Eu não conheço nenhum sindicato patronal que acabou. Não conheço. Dono de alguma coisa que acabou o sindicato. Não tem. Mas de trabalhador, e a gente tem que se colocar como trabalhador e entender a força do coletivo. Tá bem? Eu faço parte da comissão de ética aqui do Conselho, faço parte da comissão de farmácia, e o CIU, por isso que a gente está aqui no GT, do Grupo Técnico de Farmácia. Sou pós-graduando em gerontologia e faço atendimento farmacêutico no consultório à parte lá da farmácia. Vamos ver se vai. Pode ir. Não foi para mim, não. Só botar para frente. Como é que começou essa minha procura? Na pandemia, eu participei de um evento no Conselho Federal, online, que era farmácia na era da execução. Está lá no Conselho Federal, no site do Conselho Federal, na plataforma edu.farma. Se eu não me engano, é esse nome. Que tem lá o curso de dispensar, tem um curso para análises clínicas. É interessante. Procure os meios, gente. Essa nova era que a gente vive tem muita coisa bacana online. Então, se informe,
filtre as coisas, se informe, tenta achar o que interessa, o que você acha que vai ser útil e vai. Isso aqui eu participei muito como eu estava fazendo o MBA, até deu uma paradinha por causa do início da pandemia, e tinha esse evento virtual, a farmácia na era da disrupção. E o contexto da pandemia, a gente estava no mundo VUCA, que era volátil, incerto, complexo e ambíguo. Isso são nomenclaturas que a gente usa no mundo empresarial, normalmente, para tomada de decisão, para ver se a gente cresce a empresa, fecha a empresa, muda de lugar, muda o nicho de trabalho, esse tipo de coisa. E hoje a gente está nesse mundo urbano, frágil, não linear, incompreensível. A gente não sabe muito bem para onde que a gente vai, né? A gente frágil porque chega um vírus e pode mudar tudo. Quantos nichos de trabalho que tiveram que fechar por causa da pandemia? Entendeu? Talvez a gente não tinha gestões tão fortes. Vou falar uma coisa para vocês. Muito provavelmente, a farmácia acabou que não fechou, né? Mas a gente poderia estar muito melhor porque existem profissionais, donos de farmácia, que não emitem todas as notas. Não declara real faturamento. Isso gera imposto? Gera imposto. Mas, se ele realmente declarasse o real faturamento, chegasse numa linha de crédito para poder se manter naquele período de uma maneira mais tranquila, juros baixos, ele conseguiria junto com o faturamento. O cara vende 100, declara que é 50 e vai pedir um empréstimo para 100? Qual a instituição financeira que vai dar? Não tem condição. A gente precisa ter essas coisas também. E aí, eu percebi nesse evento que tinha novas tecnologias impactando em diversas áreas. Na farmácia, eu conheci essa Noar, que é legal pra caramba dentro do país, que é uma plataforma para gestão de medicamento hospitalar. Dentro do hospital, vai com o prontuário do paciente, consegue fazer interação medicamentosa, calcula a dose, muito legal, muito legal. A Farmi, que até pouco tempo foi vendida, que elas vendiam umas cases com as doses sanitárias, que é de pH, muito legal. A dona da Farmi, a CEO da Farmi, que era a Sânia, ela que estava mediando esse evento, então por isso que eu fui seguir, achei muito legal. Várias iniciativas disruptivas. O Uber é uma iniciativa disruptiva. Existiu o táxi no Oceano Azul, né, que a gente estava falando. Chegou o Uber, mudou completamente a perspectiva, a experiência do cliente, né? E o pessoal teve que correr atrás. Se adequar, talvez olhar as taxas, né? O serviço tem os outros custos, né? A Uber só vai dar lucro mesmo, gente, quando tiver piloto. A maneira que ela trabalha, porque ela trabalha por alavancagem, todo mundo que investe pensando lá na frente quando o carro for autônomo, tá? Lucro de verdade, ela vai trabalhar assim por muito tempo. Porém, as pessoas sempre investem em startups, é isso. Sempre investem pensando no potencial de alavancagem, pensando no futuro dela lá. Tá bom? A Clínica RX, que é uma plataforma de consulta farmacêutica, é um laboratório tipo 3 agora. Então, é interessante para esse momento que a gente vive. A Consulta Farma, que é uma outra plataforma de consulta farmacêutica, a diferença, Clinicar só CNPJ. Consulta Farma aceita farmacêutico autônomo, que é o CPF. Você pode fazer sua inscrição como farmacêutico autônomo, que ano passado liberou para a resolução. Não é 720, não, 720 é de que, gente? Não, 720, ética 724. Isso mesmo. Que liberou consultora farmacêutica para pessoa física. Então, você entra no conselho de farmácia, tira o prontuário, olha direitinho, faz a inscrição, coloca o endereço e tal, depois vai na vigilância sanitária que você consegue ter um consultório farmacêutico de pessoa física. Para fazer exames, vai ter outras coisas que você vai ter que fazer, mas somente o consultório farmacêutico você já pode começar. Escolhe um nicho, se você quer trabalhar com hipertrofia, emagrecimento, é um nicho. Eu trabalho com paciente idoso, é outro nicho. Quero trabalhar com paciente pós-operatório, outro nicho. E aí a gente tem muita coisa. Gente.
Esses dias eu visitei um hospital de transição. O hospital de transição não é uma ILPI, que é a Instituição de Longa Permanência de Idosos, não é um hospital. Ele tem um aparato que pessoas que não estão necessariamente em cuidados paliativos, mas estão lá, pode ser mais em fase terminal, que pode ter ocorrências e lá tem a capacidade de resolver. Se não tiver, é próximo ao hospital. E existe aqui em Vila Velha. O próximo a Cruzeiro de Faria. Muito legal. E a NPI que eu falei agora é uma área que o farmacêutico pode atuar, instituição de nova permanência. Você pode atuar para tomar conta dos medicamentos, se tiver, né? Porque muitas vezes a NPI é um paciente que dispõe, familiar que dispõe dos medicamentos, fazem a compra, aí você pode fazer isso, aí você pode fazer interação medicamentosa, avaliar o tratamento, porque para uma ILPI é interessante que o paciente ligue grau 1 grau 2, que é o que isso é grau de independência. O grau 3 é o pior grau de independência, que precisa de mais suporte mecânico, tudo isso, né? Então, é melhor que fique nos dois, porque gasta menos, né? E vai ter o paciente, teoricamente, por mais tempo. Então, é isso aí. Aí, o mundo está assim, várias novas tecnologias, não só na farmácia, no diagnóstico, nas pesquisas, no modo de entregar medicamentos. Nesse evento, era uma dúvida, uma preocupação muito grande. Será que nós seremos substituídos na farmácia? Lembro que nessa época eu não trouxe, mas depois procurei um vídeo de uma farmácia, se eu não me engano, na Noruega, que você chegava, pedia a entrega, limpava, um braço mecânico ia lá. Trazia. Nós tivemos uma aqui que era mais o começo disso aí, que era lá na Praia Tanto, mas não deu certo. Uns 4, 5 anos atrás, não esqueci o nome dela. Assim, parte de medicamentos livres, você ia lá, pegava, pipava, já pagava lá e saía. Então, é o dever de ser em contato. No início da pandemia, a gente teve muito isso, né? Diminuir o contato e agilidade, né? Menos tempo. Então, era por isso essa discussão. Mas a pandemia se mostrou para nós farmacêuticos um ponto positivo. Por quê? Acabou que a farmácia, quando ficou aberta no mercado, foi fuga dos pacientes. Era onde eles podiam andar, né? Ir a algum lugar. As pessoas estavam presas dentro de casa, eles poderiam ir a algum lugar. E acabou que a farmácia foi o local que tinha mais calor humano, proximidade, encontrava as pessoas, mesmo, só pode entrar tanto. Não, mas foi o lugar. Isso a gente precisa aproveitar. E com as novas tecnologias, né? Inteligência artificial, que é o que a NOAR também usa. Uma das nossas preocupações foi a aquisição da PillPack pela Amazon. A PillPack é uma empresa americana que tem convênio com as PBMs. Nos Estados Unidos, quase todas as farmácias têm convênio com essas PBMs, que é via PBM que se faz as vendas. E lá você pega medicamento, dependendo do seu serviço de saúde, que é o Medicaid e Medicare. Então, você consegue pegar, e aí esses PBMs são os descontos que tem nos laboratórios, esse é o que o PET tem. E a Amazon adquiriu ela. Imagina a Amazon com um modelo de negociação direto com as fábricas entregando medicamento. Seria da profissão farmacêutica mais uma vez. E é por isso que a gente precisa trabalhar serviço farmacêutico, no meu entendimento. Para a gente não ficar refém. Porque talvez o modelo que a gente trabalhe hoje, eu trabalho em farmácias populares, então consigo trabalhar com margem menor, preços mais receptivos para a população. Mas você entende que esse modelo tem um tempo? Eu não consigo enxergar que esse modelo de trabalho vai passar 10 anos. A gente ainda vai ter muitas mudanças aí. Então, na minha opinião, farmacêuticos proprietários, farmacêuticos de bairro, é um ótimo nicho de trabalho. Serviço farmacêutico, consultório farmacêutico, exames tipo na farmácia para triagem e acompanhamento. Um ótimo nicho de trabalho. E eu acho que a profissão farmacêutica está encaminhando para isso. Como estabelecimento de saúde, que é a farmácia. Ir para esse lado. É comercial, porque a gente precisa gerir, né? Sobre o mostrou de gestão, a gente precisa ter lucro para se pagar, para poder pagar as coisas. É uma empresa, é comercial. A gente precisa bem desse equilíbrio entre o comércio e a saúde. Por que a sede farmácia? É grande isso aqui, mas tá lá
na RDC. Com a publicação da Lei 13.020 de 2014, que foi onde a gente deixou de ser estabelecimento comercial e virou estabelecimento de saúde por lei, nessa lei aqui, 13.021 de 2014, deixou de ser somente estabelecimento de comércio e dispensação de medicamentos, foi definido como unidade de prestação de serviços relacionados à assistência farmacêutica, assistência de saúde individual e coletiva. Nós somos um estabelecimento de saúde. Nesse contexto, assim como foi regulamentado o serviço de vacinação em 2017, e muita coisa do serviço de 2000, quem tem serviço de vacinação implementado pode ficar tranquilo com o exame de análise. Metade do caminho vai ter que fazer algumas operações contratuais, a maioria, mas é a metade do caminho, porque você já vai ter sua infraestrutura lá. Normalmente a sala de vacina é pelo menos 6x6. A gente preconiza, não tem escrito na RDC, mas a gente preconiza isso. A geladeira, tem um lugar separado e tal, certinho. Quem já tem, fica tranquilo. Tá bom? Essa é. E aí, depois, ressalva-se que a RDC 4.4/2009 preconiza que a atenção farmacêutica deve ter como objetivos prevenção, detecção e resolução de problemas relacionados a medicamentos. Promover o uso racional do medicamento, a fim de melhorar a saúde e qualidade de vida dos usuários. Além de subsidiar informações quanto ao estado de saúde do usuário e situações de risco, assim como permitir acompanhamento ou a avaliação da eficácia do tratamento prescrito para o profissional habilitado. É aqui que entra o exame de análise clínica tipo 1. A gente não vai dar diagnóstico de nada, não vou falar assim, paciente, você tem isso. Mas eu vou me munir de dados para que ele possa chegar no profissional prescritor, e o profissional prescritor, com aqueles dados, consegue fazer a solicitação para o laboratório tipo 3, para fazer mais exames e realmente ter certeza daquilo. Solicitação do prescritor não vai diminuir. Muito provavelmente, o exame de análise, o estabelecimento tipo 1, vai gerar mais solicitações para o laboratório tipo 3. Fico preocupado quando eu escuto bioquímicos, né, na maioria, preocupados com o exame nas drogarias. Primeiro que a gente não vai fazer os exames mais complexos. Nós não vamos fazer urina, nós não vamos fazer fezes, não tem pulsão, não vamos ter um hemograma completo, né? Todos os vai ter que ser sangue total aqui na ponta do dedo, com a gotinha, o mínimo possível. Vai ter que ou então a leitura visual naqueles cassetezinhos, né? Esses do sangue total tem que ter a supervisão do tipo 3. Provavelmente também é mais um mercado que se abre para o laboratório tipo 3, se ele souber aproveitar a oportunidade, não ficar focado em problema ou bloqueios que pode estar aparecendo, está acontecendo, mas terem ciência de que o mercado pode melhorar, né? Mercado, e o mais importante é a saúde da população, né? A resolução serão ampliadas para aqueles previstos serviços tipo 1. É permitida a aferição de determinados parâmetros fisiológicos e bioquímicos do usuário, nos termos da resolução, que serão ampliados para aqueles previstos para o serviço tipo 1. Antigamente, na resolução 44 de 2009, só autoteste de glicemia, perfuração de lóbulo auricular, não é aqui, lóbulo auricular, e a aferição de pressão. Tá certo? Opa. Quais são as vantagens, né? Conveniência e acesso. Redução do tempo de espera e um baixo custo. Para vocês terem ideia, eu fiz uma pesquisa, a aquisição de 3 aparelhos que vem incomodado e o pedido mínimo para começar a fazer o teste é R$ 1.990, numa empresa que eu gostei. Né? É interessante. E aí ela vai fazer uma avaliação de crédito para ver se parcelas com parcelas tem certo, e você vai fazer um contrato com essa empresa, e esse contrato estará nas cláusulas, em quanto tempo você vai comprar, quanto tempo é esse contrato, esse tipo de coisa. São portáteis de utilização simples e rápida,
Porque dentro do estabelecimento tipo 1 não vai fazer exame complexo, então eu não vou ter lá para fazer 100 exames. É um exame individualizado para o paciente, eu não vou fazer tanto de sangue, eu vou lá fazer o teste total, vou entregar na hora para o paciente. Requer menor volume de amostra, a amostra é de sangue total, salido, suave, nasal, pode ser orofaríngea também, tem teste de estreptococcus, que também pode ser feito. A aplicação é diversificada. Eu não coloquei os testes aqui, porque já tem mais de 60 testes. Tá bom? Eu sei que vocês viram por aí 40, 47, mas já tem mais de 60 testes. E já tem tecnologia que pode ser disponibilizada. Tá? A RDC 786/2023 traz uma nova categorização de serviços de saúde que realizam atividades relacionadas a exames. Era disso que eu estou falando. Agora, não é drogaria, não é posto de coleta, não é laboratório de apoio, laboratório. Serviço tipo 1 é farmácias e consultórios isolados, farmácias aqui com manipulação ou sem manipulação, né? Drogaria ou farmácia militar, vocês aprenderam que esses nomenclaturas foram mudando, eu sou tempo que a gente falava drogaria. Tá bom? E consultórios isolados, todos vão ter que seguir regras, legislações, documentos, controles de qualidade, tá bem? Serviços de cada processo, procedimentos vão ser adequados a cada tipo, a cada grau de complexidade, né? Tipo 2, que são os postos de coleta, não era muito bem regulamentado, agora é. Eu não vou falar sobre ele, porque a gente está falando, vai focar aqui em farmácias e consultórios isolados. Mas, pessoal, de posto de coleta tiveram algumas mudanças. Posto de coleta vai ter que ser, só vai ter que disponibilizar, tem que ter um KINES, vai ter que disponibilizar somente para um CNPJ, para um laboratório tipo 3. Não pode ser posto de coleta e liberar para um monte de gente, para todo mundo. Tem que ser ligado ao CNPJ tipo 3. É bem interessante. O tipo 3 são os laboratórios clínicos, que a gente já conhece. Laboratório de apoio nada mais é que um laboratório clínico, tá? O que acontece? Às vezes eu tenho um laboratório, eu não faço todos os tipos de exame. Então, eu recebo uma amostra e mando para um outro laboratório. Aquele lá será meu laboratório de apoio. Que também é um laboratório tipo 3. Entendeu? É meio que só as complexidades. Tá bom? E laboratório de anatomia patológica, esses que fazem biópsia, esse tipo de coisa. Tem umas legislações até que provavelmente vai mudar uma nova técnica para isso aqui, porque não pode fazer traslado de amostra. Né? Então, como é que vai ficar o médico patologista? Chegou lá, tirou a amostra, fez o pólipo, como é que você vai levar? Aí vai ser para um consultório, mas isso caracteriza, você não deu liberdade para o paciente escolher o laboratório. Então, muito provavelmente a Anvisa mais para frente vai fazer uma nota técnica ou alguma coisa do tipo para poder melhorar isso daí. Tá certo? O serviço tipo 1 deve seguir os seguintes requisitos. Utilizar produto para diagnóstico in vitro que requeira leitura exclusivamente visual. Produto para diagnóstico in vitro que só use material biológico primário. São aquelas amostras que eu disse. Utilizar produtos que não necessite de instrumentos de leitura, interpretação e visualização do resultado. Nós vamos dar uma olhadinha nisso aqui, talvez seja esse tipo de afirmações que geram algumas dúvidas. Né? Realizar todas as etapas, fases do processo operacional no mesmo local. Existem umas marcas de aparelho que faz exames que depende da internet, que é remoto. Ele é muito comum, muito famoso entre a gente, né? Tem farmacêutico que já viu na internet, não vou falar mais, mas esse tipo de instrumento, da maneira que ele está lá, ele não pode ser usado. Por quê? É remoto. Então, o laudo não pode ser vindo de outro lugar. O instrumento tem que fazer a leitura, você vê o visual, o número, e você, farmacêutico que está atendendo na declaração, vai lá. É assim que funciona. Tá bem? Então, a gente tem que ter muito cuidado. Embora esses tempos eu tenha assistido muitas lives, webinars, tal, Sociedade Brasileira de Análise Clínica, esse próprio laboratório, o diretor, todo mundo junto deu uma
uma LNA. Segundo eles têm uma funcionalidade que não precisa estar remota. Então, eles vão ativar essa funcionalidade. Aí vai depender, você vai ter que conversar com suas vigilâncias sanitárias para ver se vai aceitar, vai ver a documentação, esse tipo de coisa. Tipos de tipo 1, serviço tipo 1 deve possuir alvará de licenciamento, né, do órgão sanitário competente, vigilâncias municipais, indicando as atividades relacionadas aos exames, além daquelas referentes à atividade da farmácia ou consultório isolado. Nós vamos ver mais para frente. No artigo 10, falam que é proibido instrumento para leitura, interpretação e visualização de resultados. Mas assim, né? Encaminhamento de material biológico, a gente não pode funcionar como um posto de coleta. Quem faz encaminhamento de material biológico é posto de coleta, a gente não é. E para o tipo 3, posto de coleta não pode fazer encaminhamento com a gente. Guarda e armazenamento. Leitura e interpretação remota, tá vendo? Não pode. Guarda e armazenamento e transporte de material biológico. Atividades relacionadas à fase pré-analítica, exceção da coleta de material biológico, função venosa, função arterial, não pode. Por meio de metodologias próprias criadas pela gente, a gente não pode. Utiliza urina como material biológico, como eu disse nas amostras antes, também não pode utilizar. Exceto quando o estabelecimento tem contrato de supervisão com o serviço 3. Ele não pode fazer mais urina, essas coisas, a gente não pode fazer. Isso aqui vai caber muito para o exame de sangue total que tem leitura. Depois eu vou mostrar alguns aparelhos que fazem, para a gente dar uma olhada HDL, LDL, vídeo, hemoglobina glicada. Esses tipos de exames dependem disso. Então, a gente tem que ter um contrato de supervisão com serviço tipo 3. Então, o que acontece? Tem que utilizar o produto de diagnóstico de material biológico primário, todas as fases processos em loco, repetido, o instrumento que apresente resultado escrito como reagente, não reagente, inválido ou apresentar o valor direto. Tipo negativo, 2 listrinhas, e pode número tal. Esses a gente pode. Que não use água como reagente, que não requeira preparo de reagente, instrumento para o qual o fabricante não indica a necessidade de verificação e calibração. No manual do instrumento tem que estar escrito que não precisa. Né? Muito provavelmente, o que vai acontecer? Mais ou menos de ano em ano, esse aparelho que normalmente vem com comodata será trocado. Utilizar instrumento próprio, que a verificação e calibração vem no manual do fabricante, como é para a gente começar a usar. Tem que vir bem descrito, a gente tem que ter treinamento para isso. O treinamento vai ter que ser anexado, guardado dentro da farmácia, apresentado nas vigilâncias sanitárias. Aqui, visualização remota dos resultados. Para serviços do tipo 1 que mantiverem contrato de supervisão com o serviço tipo 3, é preciso manter o cadastro atualizado no serviço ao qual está vinculado. O contrato tem que ser muito bem feito. Porque nesse contrato tem que estar descrito todos os processos que eu vou fazer. Porque se eu, de repente, estiver fazendo outro processo e não estiver no contrato, a vigilância sanitária pode me notificar. É isso que está escrito aqui. Então, esse contrato de supervisão tem que ser muito bem feito. Quais são as responsabilidades de cada parte? Depois a gente vai ver que tem exame de HIV, gripe, sífilis, dengue, chikungunya, isso tem que ser notificado. Nesse contrato de supervisão tem que estar escrito quem notifica. Aconselho colocar no contrato para o tipo 3, tem que fazer notificação. Como ele está nos supervisionando e é o responsável, a gente fez o exame, deu o resultado, ele faz a notificação. E o sistema do Ministério da Saúde. Entendeu? Porque mesmo não sendo diagnóstico, tem que fazer a notificação. Notificação compulsória. Né? Mesmo sendo de rastreamento e tal. Como se tivesse uma campanha
Inclusive, a gente poderá participar de campanhas do Ministério da Saúde. A prefeitura pode fazer uma campanha de conscientização de HIV ou de sífilis, né, ISTs, e vai lá e te chama para fazer. Nessa campanha, se algum é positivo, você tem que fazer a notificação. Aqui é o tipo de equipamento que não precisa da supervisão do tipo 3, e aqui o que precisa. Tá vendo? Os cassetezinhos, esses daqui a gente não precisa. Essa talvez seja em algumas webinários que eu vi, principalmente na Sociedade Brasileira de Análise Clínica, uma certa dúvida, uma certa descrença com as farmácias sobre esse tipo de exame clínico. Vai poder, porque tem a supervisão do exame do estabelecimento tipo 3. Acho que essa era uma das maiores dúvidas. E fica sanado, né? Aqui é um tipo que a gente vai poder usar com a supervisão do tipo 3 também, tá vendo? Esse aparelho aqui, ó, faz hormônio, beta-HCG, LH, TSH, dengue, zika, hemoglobina glicada. O meu ramo de trabalho, a hemoglobina glicada é muito legal. Um paciente acima de 50 anos com histórico de hiperplasia prostática na família, está com dificuldade de urinar, ou está ficando um pouquinho, né, retenção. Muito legal isso daqui. E eu acho interessante a gente entender quem é o nosso público, para não gastar dinheiro à toa, para você não perder. Aconselho, no meu entendimento, começar com o uso de acompanhamento farmacêutico. Né? Aconselho, assim, uma hemoglobina glicada, perfil lipídico. Muito legal. Isso aqui vai agregar muito no nosso trabalho. Na percepção do paciente, do profissional farmacêutico. O que o profissional farmacêutico faz? Eu não pretendo, no momento, mexer com ISTs. Pensa que vai um casal na farmácia, um dá positivo, outro negativo. Tem risco de relacionamento, tem mal-estar. De qualquer maneira, a gente vai ter isso. Eu acho que melhor a gente não mexer nesse vespeiro agora, não. Nesse momento que a gente está em implantação. Muitos vão falar assim, mas ele vai ter que fazer o teste de novo. Se eu tivesse feito no laboratório tipo 3, ele também pediria, também teria a contraprova. Mas só dentro desse exemplo que você deu, se fizesse para as duas pessoas e entregasse individualmente. Tem que entregar individual. Individualmente. Tem que entregar individual. Aí, um contar ou não contar um para o outro sai da esfera profissional farmacêutico. Né? É verdade. Entendeu? Porque aí você fez o seu trabalho quanto profissional de saúde. Agora, o dali para frente... Eu falei que é um casal, gente, mas tem esse tipo de exame de ST tem que ser pessoal. O negativo tem que ser pessoal. Separado, individual. Então, o seu exame está aqui, daqui para frente você para procurar o médico. A gente tem que ter... É um cuidado farmacêutico e ética profissional. Né? Tem que chamar na sala, entregar. Porque você não vai consultar os dois ao mesmo tempo. Nem deve. Para você ter ideia, o paciente idoso, que às vezes tem problema de cognição, num certo momento da consulta, eu peço para acompanhar a saída. Para eu poder conversar e entender melhor coisas pessoais daquele paciente. Sem uma pressão. Sem uma pressão, pergunta de vida sexual do paciente idoso. Na mulher, como é que está a lubrificação? Eu preciso saber. São coisas muito pessoais, né? Pessoais. E aí, está conseguindo manter a ereção? Como é que está? Tem usado preservativo? Devido à nossa vida hoje, muitos relacionamentos acabaram, começaram outros. Então, o paciente idoso está com um outro relacionamento, mas aí o homem, às vezes, não usa o preservativo, porque às vezes não consegue manter a ereção, acha que atrapalha. A mulher permite. Por isso que cria problema, houve aumento de STs na população idosa. Eles estão sexualmente ativos,
né, se conhecendo, inclusive por aplicativos e tudo mais, não só no formato de terceira idade, né? São sexualmente ativos, começando novos relacionamentos, mas às vezes tem esse tipo de problema. E eu preciso, na minha consulta, da privacidade. E, pela Lei Geral de Proteção de Dados, eu tenho que preservar os dados daquela paciente, ou daquele paciente. É a relação profissional de saúde-paciente. Né? É assim que funciona. Eu acho uma oportunidade para o profissional farmacêutico da gente mostrar que farmacêutico é um profissional de saúde. Como eu estava falando antes, realmente eu acredito que o farmacêutico só será valorizado como a gente quer quando a população entender a nossa importância. Não adianta ficar brigando no conselho, brigando no sindicato, fazendo um monte de coisa, resoluções e tal, se a população não perceber. Se o médico não for posto de saúde, fecha. Se o enfermeiro não tiver enfermeiro suficiente no posto de saúde, fecha. Se não tiver farmacêutico na farmácia, eles vão lá. Estão vendo? E muitas vezes a população não percebe a diferença. Essa oportunidade, muita gente falando assim, Daniel, nós vamos trabalhar mais. Dependendo, isso vai dar dinheiro para a rede. Eu enxergo uma ótima oportunidade para a farmácia de bairro. A confiança do paciente, você chama pelo nome, a menos rotatividade, rede tem muita rotatividade profissional. Foi lá, fez a consulta com o farmacêutico não está mais lá quando ela retorna. Não cria vínculo. E às vezes nem a PN foi mandada embora, não. Às vezes foi promovido, foi para outra loja, outra filial. Né? Não cria, e talvez nem queiram criar esse vínculo. Farmácia de bairro cria esse vínculo. Farmacêutico do bairro cria esse vínculo. A gente estava falando sobre serviço na comunidade, eu ofereço meu serviço no CRAS da minha comunidade, na pastoral da pessoa idosa da minha comunidade. No meu pedacinho ali, no meu raio, farmacêutico, profissional de saúde, sou eu. Isso é a maneira de valorizar o profissional farmacêutico. Entendeu? Ah, eu não vou ganhar nada para dar essa palestra. Primeiro, avisa o conselho que você vai, ver se a fiscalização passar, você faz a comunicação de ausência, explica o que é, estou numa ação comunitária. Eu dei a palestra Dia dos Pais sobre saúde do homem. Não precisa ser só sobre o meu nicho de pessoa idosa. Sobre saúde do homem. No Dia dos Pais, na pastoral da criança, lá no bairro da comunidade que a minha farmácia inserida. Você entende que tem várias maneiras do profissional estar presente e se mostrar importante? Acho que é isso o legal do profissional farmacêutico. As novas oportunidades. Né? Não, consultório farmacêutico, não pense que vai ser de hora para outra também um monte de gente atendendo. Faz o seu marketing pessoal no balcão da farmácia. Talvez a maioria das pessoas que me contratam são pessoas que eu atendi primeiro no balcão da farmácia. Informação que ela nunca teve. Sabe o que eles acham de diferente quando eu atendo? Consultório? Maneira de olhar pressão. Eu olho nos dois braços e verifico pressão postural. Faz para ele levantar, passa uns 2, 3 minutos. No digital mesmo, porque ele visualiza. Muitas vezes o paciente idoso tem uma coisa chamada hipotensão postural. Então, a máxima, que é a sistólica, desce pelo menos 20, a diastólica 10. Eu mostro para ele, mostro que aquilo pode aumentar o risco de queda, por isso que ele tem que levantar, sentar primeiro, pensar, levantar, sentir, depois começar a andar, principalmente à noite, quando mulher, principalmente, levanta para ir no banheiro. Às vezes faz uso de medicamentos ansiolíticos, vai acordar meio grosso. Você sabe que benzodiazepina, que o geriatra adora desprescrever. Acima de 60 anos também não é um medicamento bem visto. Também tem um algoritmo de desprescrição a ser feito. Mas esse tipo de medicamento deve ser desprescrito junto com o médico.
ele, medicamentos à base de bomba de próton, estômago, né? Porque esses medicamentos diminuem a absorção de cálcio, B12. Então, tem o omeprazol da demência. Não é bem assim, diminuiu, então ele pode estar tendo uma demência e está por falta de vitamina. Mas aí também eu não posso ser leviano e querer fazer uma hemovitaminose nele lá. Preciso entender bem esse paciente, preciso fazer essa descrição desse paciente. 3 meses, 6 meses, quanto tempo que ele já usa? Junto com o geriatra de preferência, ou o médico que ele confia, às vezes o médico principal dele é o cardiologista. Então a gente manda a declaração farmacêutica, conversa com ele. Neuropatia periférica, diabetes pode dar, às vezes, adequação de dose, horários de metformina, do ibenglamida é um medicamento inapropriado para idoso. Um monte de médico no posto continua repetindo o receituário, ibenglamida mais metformina. Vamos fazer a substituição dessa ibenglamida. Tudo isso pode ser, essa neuropatia periférica pode ser por isso, pode ser uma interação entre olodipina e simvastatina. Ácido acetil salicílico para prevenção primária. Está com mais de 65 anos, normalmente não se usa. Pode ter interação medicamentosa, problema no estômago, problema de circulação, outros tipos de problema, desumbido no ouvido. Então, esse tipo de coisa, a gente pode interferir. Interferir não é fazer retirada. Mandar uma sua impressão para o médico falando. Né? Tem um outro examezinho que faz hemoglobina e hematócrito. Então dá para a gente saber se está tendo uma anemia perniciosa ou não. Se é pelo frio. Dá para puxar. O pessoal da queda de cabelo. TSH aqui. Queda de tireoide. Dá para fazer um rastreamento se é isso. É muito interessante. Vitamina D. Vitamina D. No chat aqui o pessoal está perguntando o nome dos equipamentos e o preço. Então, o nome desse é F200 e esse é Lipidocare. O contrato que eu vi, não compra os equipamentos, é incomodado. Então, eles vão te mandar o equipamento, te dar o treinamento e você vai comprar os kits de teste. O valor que eu vi estava R$ 1.990. Você tem que comprar R$ 1.990 em testes. Aí tem que ser o mínimo de... Para esse aqui, eu acho que de 10 testes, esse daqui 5 testes diferentes. E tem um outro modelo deles também que tem que ter 5 testes. Não dá esse valor, dá muito menos. Entendeu? Aí você vai ter que comprar mais. Então, você tem que avaliar quem é o seu público, né? Para poder ser mais assertivo. Se você for uma farmácia de bairro, é muito interessante que você tem mais ou menos mapeado. Eu lembro da maioria dos meus pacientes da farmácia de cabeça. O que eles usam, qual pode ser o exame que eu posso oferecer para eles. Né? Esse tipo de coisa. Daniel, e nessa situação, você pegando o acomodado desses equipamentos, você tem essa gama de testes que você pode recompletar, mas dentro do tempo inicial de 1990 que você citou, e tem um valor mensal que você tem que consumir, que você tem que comprar. Não é bem mensal, não. No contrato que eu vi, você tinha que... Você teria que comprar R$ 8.000 em 14 meses. Mas aí, se essa empresa tem outros que tem valor mensal. Faz o valor mensal. Essa empresa que eu falei que é remoto, era mensal. Era mensal. Eu sei porque antes dessa legislação, eu entrei em contato com elas para ver se eu pegava como ou como consulta farmacêutica. Entendeu? Era mensal o valor. E o valor inicial era mais alto na época. Não sei se baixou agora. Era 3.000 e pouco. Eu lembro que eu fiz a conta. O valor dava 3.000 e pouco. Tinha tantos exames lá que poderiam ser feitos. Então, a gente tem que pesquisar. Entendeu? Eu sei que a empresa que você está trabalha com esse.
Aí, gente, eu dei uma olhada, quem tem Quinés, na Vitória. Não achei farmácia pequena de bairro, só achei farmácia de bairro, farmácia de rede. Normalmente, as que tem vacinação, porque para ter vacinação tinha que ter esse Quinés, né? Que depois eu vou mostrar aqui que o Quinés a gente vai na Secretaria de Saúde, Municipal de Saúde, Vigilância Sanitária, para poder se inscrever. Eu achava que as farmácias tinham, tá? Por causa da Notivisa. Mas eu descobri que não tem. Até entrei no meu CNPJ para ver, não tem. Mas na minha cabeça tinha. Sinceramente, eu achei que era meio que automático quando a gente fazia inscrição para a Notivisa, para fazer as notificações, já tinha. Toda farmácia tem inscrito na Notivisa. Tá bom? Pelo menos em Vitória, porque a Vigilância Sanitária de Vitória pede. Vamos lá. O exame de análise clínica deve ser exclusivamente do profissional habilitado. Na farmácia, o profissional habilitado é o farmacêutico. Não posso delegar isso aqui para o balconista. E outra coisa, eu acho que eu não coloquei aqui, mas tem uma nova figura chamada supervisor. O supervisor também tem que ser o farmacêutico, pode ser o RT ou não. E no horário que estiverem fazendo o teste, o supervisor tem que estar lá. Você tem 3 turnos, então teremos 3 supervisores. Né? Lá onde tinha falado, a gente vai trabalhar mais e tal. Se a demanda aumentar, tem o artigo 86, que eu acho que eu também não coloquei, fala que o estabelecimento de saúde tem que adequar a demanda de procura. Daniel, dono de farmácia não vai fazer isso não, vai colocar tudo para a gente. Mas ele vai perder qualidade. Né? E cabe, mais uma vez, ao sindicato, a gente poder mostrar o nosso valor. Não é só dar o resultado com os referenciais, tenta mostrar o que pode ser, por que procurar um médico, ou por que é só acompanhamento com a gente, quais são as orientações que têm que ser dadas, escrevam melhor se for por escrito. Evita comer isso, evita comer aquilo, melhor atividade física. Uma coisa comum é a sarcopenia do paciente idoso. Sarcopenia é perda de massa muscular, força muscular e funcionalidade. Eu consigo fazer esse rastreamento no paciente com um questionário, uma medida de panturrilha. Então, eu suspeito. Teste da cadeira de senta e levanta, para ver se ele consegue, quanto tempo que ele faz. Posso fazer uma balança de bioimpedância, que eu vejo a massa muscular. Coloco tudo isso, mando para o médico. Já falo para ele fazer atividade resistida, procurar um fisioterapeuta que é musculação ou pilates, ou hidroginástica, idoso. Normalmente eu passo mais pilates em hidroginástica, que é de menos impacto, e vai aumentar bem a força muscular, dá mais qualidade de vida, evita risco de queda, melhora a circulação, isso. Sem falar que ele vai estar num ambiente com mais gente, né? Então, a saúde mental também. Dá para fazer o passo com questionário de depressão geriátrica. Também dá para fazer com rastreamento. Você manda o resultado para o médico, escreve, fala para o paciente o que está acontecendo. Normalmente, os pacientes percebem que está com um probleminha de cognição. Então, existe um mini-mental também, que é um questionário para ver. E a gente fala, são perguntas fechadas, sim ou não, mais um testezinho escrito. Isso depende da alfabetização do paciente. Tem os cortes, você manda essa nota. Está dentro de uma avaliação geriátrica ampla, que a gente consegue imprimir no site da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Geriatra é médico, né? Gerontólogos são os outros profissionais que estudam envelhecimento. Farmacêuticos, se fizer gerontologia, farmacêutico gerontólogo. Enfermeiro gerontólogo, o advogado pode ser o dono de uma LPI que mexe com o estatuto do idoso e tal, advogado gerontólogo, tá beleza? Eu não gosto muito quando a gente vê farmacêutico e geriatria. Eu não gosto quando a gente começa a confundir. Eu acho muito interessante a gente falar, eu sou farmacêutico, isso aqui é uma consulta farmacêutica. Porque o paciente às vezes fica tão deslumbrado com o bom atendimento
E fala para as outras pessoas, não médico, não sei o que mais. Aí é importante que você coloque. Isso é um elogio, né? Acaba sendo elogio. Mas é importante que você coloque, não, sou um farmacêutico. Mas você deveria fazer medicina. Se você fizesse medicina, não teria esse tempo. Você não teria esse atendimento que eu te dei. Então, meu lugar é aqui. Sou útil aqui. Para a sua saúde aqui nesse momento. Falando do infarto, a gente pode fazer troponina, né? Falei que é muito legal. Para o pessoal preocupado, o EAC realizado pela farmácia autorizada como serviço público tem finalidade de triagem, sem fins confirmatórios, com vistas a comprovações de assistência farmacêutica, assistência à saúde e orientação sanitária, no termo da Lei 13.021, de agosto de 2014, e da resolução da diretoria colegiada 44 de 17 de agosto de 2009. Essa 44 aqui, ela fala sobre boas práticas farmacêuticas. Um monte de coisa que mudou aqui está alterando a RDC 44. Tá bom? O registro, o resultado é a ser realizado pela farmácia, deve subsidiar informações quando a estado de saúde do usuário. Situações de risco, assim como permitir o acompanhamento, eu acho que é o mais importante dessa RDC. O acompanhamento, a avaliação de eficácia. Glicose do paciente não desce, não mexe, a hemoglobina glicada só aumentando. Ele está melhorando. A gente tem que fazer a declaração de serviço farmacêutico para o médico para ele poder levar. Ou mudar a terapêutica. Mudar o medicamento. Entendeu? Às vezes a metformina pura não está dando mais conta. Às vezes vai ter que insulinizar. Vai ter que usar 2 insulinas. É isso aqui. A gente já mostra. O paciente foi 3 consultas com você, fez os 3 exames, tudo alterado. E ele está tomando medicamento, porque ele chega para comprar de novo. Ah, o paciente está contando mentira, mas ele chega para comprar de novo, mas comigo. Todo mês certinho. São essas percepções que a gente tem que ter para adesão ao tratamento. Também tem questionário de adesão ao tratamento. Se vocês começarem a trabalhar com farmacêutica, e para exame, eu acho legal a gente ter esses questionários. Quem usar as plataformas de consulta, nessas plataformas de consulta, tem isso tudo. Então, use-os para melhorar esse atendimento. Ah, Daniel, a rede só me fala que eu posso atender 15 minutos. Faz reuniões com o gerente. Mostra que está tendo valor por causa disso. Negocie valores percentuais com a empresa. Né? Ou negocie o preço da consulta para você. Os exames para a empresa e o preço da consulta para você individual. Vê uma maneira que ela pode te onerar. Ela pode te restituir. Olha aí o mercado farmacêutico se abrindo. Não é só a rede querendo engolir a gente. Participo de vários grupos farmacêuticos, eu vi isso em um monte de lugar. As redes vão sugar o farmacêutico. Pode ser, mas pode ser o contrário. Está nas nossas mãos. Né? O registro do EAC deve constar na declaração de serviço farmacêutico. Nessa declaração de serviço farmacêutico, tem teu nome do paciente, endereço, telefone. É interessante, além de escrito, mandar para o WhatsApp, que no Brasil a gente usa muito WhatsApp, mandar para o e-mail do paciente. Né? É uma maneira de, quando ele for ao médico, ele está aí com mãos, o paciente, para entregar o paciente, às vezes ele esqueceu o papel, né? Às vezes ele não tem mais uma pasta. Se ele esqueceu o papel, você pode estar lá. Você pode ter impresso o calendário posológico para ele lá. Meus pacientes eu falo na geladeira o calendário posológico. Né? Bem legal. Ou na área que ele mais andar. Vamos lá. O que tem que ter? Serviço tipo área de recepção do paciente mencionada de acordo com a demanda e a parte de infraestrutura. Né? Depósito de material de limpeza, DML, sanitário, sala de execução do exame. Áreas de DML pode estar localizada no sanitário. Aquele cantinho do banheiro pode estar lá, vassoura, pano de pau, pano de chão, né? Esse tipo de coisa. Os itens 1, 2, 3 podem ser compartilhados com outras áreas. Não precisa ser na sala que tem um banheiro. Pode ser o banheiro da farmácia. Entendeu? Menos um gasto, né? Então a gente não precisa fazer essa adequação. A sala de execução deve ser dotada de, no mínimo, os seguintes: lavatório,
bancada, mesa, cadeira para coleta, instrumento de refrigeração exclusivo para guarda de conservação dos produtos para diagnóstico. Na maioria dos nossos casos, não vai precisar disso aqui, não. A gente não precisa de refrigeração para guardar nada. Em laboratórios de estabelecimento tipo 3, tem, inclusive, instrumentos que só funcionam até 25 graus. Aumentou a temperatura, ele começa a funcionar errado. A gente não precisa disso. Nem reagentes. Lembrando, a gente não trabalha com reagentes. Né? Área de depósito de instrumentos materiais e recipiente para descarte. Aqui o exemplo de uma sala, ó, simples. O armário, descarpaque. O consultório está mais para cá, tá? Tem a mesa. Aqui, ó, a mesa. Pia. Quem mexe com pires? Uma maca. Né? Aqui, essa é uma sala de vacinação. Ó. Geladora da vacina. Né? Tem 6x6. Bonitinho, para ficar aconchegante no ambiente. Daniel, uma dúvida. Tem uma metragem mínima para vacinação, a gente sabe que tem 6x6, mas só para Não tem, mas a gente sempre preconiza 4x4, ou 4 metros quadrados. Né? É uma sala que vai dar para colocar uma mesa, a cadeira do paciente. Eu nem para o meu tipo de aconselhamento de atendimento, eu não aconselho mesa assim. Eu aconselho mesa aqui do lado, ou eu sento aqui do lado do paciente. Dá mais proximidade. O tipo de atendimento que eu faço é mais interessante. A pia tem que ter, que a gente vai fazer mesmo com grupo e tal, mas tem que ter. Descarpaque, nem se fala, aqui tá sem, né? Mas descarpaque tem que ter. Então, aí, no caso, eu tenho que ter dois ambientes. Assim, uma para fazer o cadastro, atendimento primário do paciente. Não, posso fazer aqui. Posso fazer aqui tudo. Posso fazer aqui tudo. Eu, no pré-analítico, percebi, com minha equipe treinada também percebeu, que esse paciente pode ser eletivo para exame. Né? Converso com ele aqui no balcão, posso fazer o cadastro do balcão, ou posso falar, não vamos lá na sala, já faço o cadastro dele e faço a anamnese. A melhor anamnese. Até, será que é só esse exame? Olha, no seu caso, você pode fazer esse. Ou você não precisa fazer isso. Né? Às vezes, o paciente está tomando lá 50 mil de vitamina D, acha que tem que tomar de eterno. Né? Não é interessante. Vitamina D do paciente idoso, 50 mil é inapropriado. Quantos receituários que você pega aí? 50 mil começando o tratamento, depois 7 mil. Clássico, né? Paciente idoso, normalmente até 5 mil. Dá problema de fígado, pode dar risco de queda. A gente sempre fala risco de queda no paciente idoso, porque a queda é uma coisa muito complicada para o paciente idoso. Caiu, quebrou o fêmur. Operação, tempo de pós-operação, imobilidade. Pode entrar em depressão, pode levar a morte. Muito comum em paciente idoso. Né? Então, a gente tem vitamina, né? Eu já ouvi muito assim, agora com o exame a gente vai passar vitamina D, arroz. Primeiro, de 50 mil, farmacêutico não pode. Nem 7. Até 2. O paciente pode, o farmacêutico pode prescrever se achar necessidade. Né? É isso aí. B12. Dependendo da dosagem, a gente não pode. Injetado não pode. É uma maneira de suplementação. E não só suplementação. A gente acha que o papel legal do farmacêutico é falar para esse tipo de paciente que gosta de suplementação, falar assim, olha, você não precisa disso. O paciente está tomando cloreto de magnésio, questão da diarreia do paciente. Cloreto de magnésio é laxativo. É um efeito colateral. Mas ele viu na internet que era bom para dor, tosse, e é uma prática que muita gente usa. Né? Pode passar outro tipo de magnésio, se for para prescrever, né? Pode aprofunda mais no conhecimento e passa para um outro. Acho legal o nicho de trabalho, tá? Acho que o farmacêutico nichado, pensando em gestão, pensa o que você acha que vai funcionar na sua região, ou do que você gosta de fazer. Você acha que vai ter o público para isso?
Como é que você vai propagar isso? Se for hipertrofia, emagrecimento, você pode ir na academia, na fisioterapia, né? É isso aí. E a minha ideia perto do Pilates, consultório no Pilates, é que normalmente o paciente idoso que vai e consegue investir na saúde com Pilates, ele tem uma situação melhor e está cuidando da saúde, né? Então, é um paciente interessante. O serviço que você executa em AC na central de distribuição deve implementar o plano de qualidade, contemple, no mínimo, plano de gerenciamento de qualidade, gerenciamento das tecnologias, dos riscos, gestão de documentos, gestão de pessoal, educação permanente, que o Silvio tinha falado lá no treinamento, gerenciamento de processos operacionais, vamos ter que fazer um monte de POP, um POP para cada exame, um POP para anamnese aqui no balcão, um POP para o exame, um POP para cada exame. É chato, é chato. Há pouco tempo eu ouvi assim, quem não consegue colocar no papel o que está fazendo, não sabe o que está fazendo. Por mais que a gente vai colocando. Coloque, pule pedaço. Depois você vai melhorando esse POP. E é mais legal que, se for pulando um pedaço, é capaz da vigilância perceber que foi você mesmo que fez, não é aquele da rede. Entendeu? Na realidade da sua loja. Acho bem legal. Até para treinamento, né? O que você está fazendo. E a farmacêutica tem que fazer o POP. Gestão de controle de qualidade, que a gente vai discutir isso daqui a pouco. Já é aqui. Tipo 1, realizaram 5 e 7. Era uma dúvida, porque a Anvisa soltou um tira-dúvidas, né? Umas respostas. Como que faria isso daqui? Controle interno de qualidade. No laboratório tipo 3, controle interno de qualidade das amostras, o kit chega, você pega uma porcentagem desses exames e faz controle de qualidade com a amostra positiva e negativa e faz esse controle. Para um laboratório tipo 3, que faz uma grande quantidade, ele coloca na máquina de 6 anos e faz. Para a nossa realidade é bem complicado isso, né? E aí, ele vem mostrando. Tem que ser garantido atendimento objetivo do SIC. Cadê? Diagnóstico não necessita de instrumento de leitura e interpretação. Porque esses da caixinha, os cassetes, se aparecer o controle, okay, já é um teste de qualidade. Se não aparecer o controle, é que não está funcionando, então a gente não pode usar. Né? A frequência de a interpretação das resultados SIC, tanto para serviço tipo 1, 2 ou 3, deve ser realizado no mínimo a cada troca de lote de cada remessa. Da remessa. Cada lote que a gente comprar vai ter que fazer esse controle interno de qualidade. O que está preconizado com o que a gente tem visto e conversado? O laboratório tipo 3, por aquele contrato, vai fazer esse controle interno. Daniel, como é que é interno você está fazendo no tipo 3? Ele está precisando desse serviço. E aí, a partir eu compro do laboratório dos testes. Esses testes, para ser validado na minha plataforma, esse laboratório tipo 3 tem que ser validado antes. Então, ele vai ter feito o teste interno desse lote. E aí está nosso ciclo. Por quê? Um kit de 5 produtos, eu pego 2 para fazer o controle. Bem viável. Não tem jeito. Então, esse controle de qualidade interno, o que ainda está meio nebuloso na RDC, nas discussões, Sociedade Brasileira de Análise Clínica, com os laboratórios tipo 3 que já estão trabalhando com a supervisão, né? Mas a discussão está caminhando para esse caminho. E eu acho um bom caminho. Se não conseguirem validar, se der erro no lote que você comprou, eles não vão validar no sistema e a empresa vai ter que fazer a troca do lote. É um controle interno e é palpável para a gente. Né? Então, nesse caso, assim, que fica por conta do laboratório tipo 3 que a gente contratou, que está nos supervisionando. Tem que estar isso no contrato. Tem que estar. Eu colocaria no contrato. Mas contrato é um negócio que está claro as coisas. Colocaria no contrato. Né? E eu conversei com 2 empresas, né, de plataforma aí, que são laboratórios tipo 3. É esse aí o caminho. Segundo elas mesmas. Tá bom?
Seja garantido atendimento SIC, seja oferecido ao fornecedor o treinamento inicial da implantação dos testes, quando a evidência deve ser mantida no serviço. Disponíveis certificados aprovados pelos programas de certificação de lote a lote. Por que também que a gente vai fazer isso? Porque o certificado lote a lote está aqui, pelas empresas. O ISO, os PMCQ, né? Tudo isso. Contratados pelos detentores do registro. Nos casos previstos, certificados para todos os lotes devem ser disponibilizados ao respectivo serviço. Que necessitem de instrumento para leitura, interpretação e visualização do resultado, ou seja, requerem serviço tipo 3, que deve ser realizado minimamente cada corrida analítica. Cada mudança de loja, cada compra. Documentação, para a gente começar a fazer. Licença sanitária para realização dos exames. Como é que eu consigo essa licença sanitária? Tem que mudar meu contrato social, CNAE, que é o Cadastro Nacional de Atividades Econômicas. Tem que mudar no cadastro social, no contrato social, porque vai com o contrato social eu consigo mudar a minha AF, consigo mudar meu CNPJ. Vai estar escrito lá quais são as minhas atividades. Para o laboratório, 8640-2/02, que é o KNAI de laboratório. Esse é o problema, porque a gente não é nossa farmácia, né? Mas nós vamos ser, então a gente tem que ter. Porque o seu provavelmente está esse aqui, 8650-/09, que é de serviço farmacêutico. Então, essa era uma briga com a questão da Anvisa, que a gente estava tentando discutir com a Anvisa, porque entra na questão do laboratório de análise clínica. Não, mas agora nós somos um estabelecimento de análise clínica, só que é o tipo 1. Posto de coleta é um estabelecimento de análise clínica, só que é tipo 2. Também tem que ter esse mesmo KNAI. E o laboratório tipo 3 também tem que ter esse mesmo KNAI. Daniel, em relação ao custo, por exemplo, aqui no conselho, vai ter algum custo a mais? Não, CRP não tem, mas a taxa vai ser a taxa do laboratório. Não, a taxa vai ser na mudança do seu contrato social, junta comercial. Não, sim, aí todas as taxas referentes às renovações de adequações, beleza. Mas vai se pagar algo mais hoje por você? Não. Tipo 1? Não, né? Não tem. Não, você vai pagar. KNAI, né? Eu não sei se o KNAI aqui no conselho. Mas olha só, quando a gente quer aceitar ticket de refeição na farmácia, a gente muda o KNAI para aceitar de menos que você quer na contabilidade. É uma boa discussão, espero que o conselho entenda que a gente não é laboratório, a gente está prestando. Eu entendo que existe uma margem aí para si. Mas a gente vai continuar pagando, vai pagar na hora de fazer o licenciamento, dependendo do porte da empresa. Essa taxa depende do porte da empresa. A empresa que você está, o porte é grande, vai pagar uma taxinha. Não por causa do conselho, por causa da mudança de contrato. Provavelmente o Conselho Federal ele vai Eu acho que não. O meu entendimento é que não devia, porque a gente tem que prover o profissional farmacêutico. Aqui é a casa do farmacêutico. Né? Como casa do farmacêutico, a gente tem que trabalhar pelo nosso conselho, tem que trabalhar pela gente. O sindicato tem que trabalhar pela gente. Não faz sentido pagar uma drogaria, pagar. Poderíamos até. Não sei qual é a taxa. Poderíamos até opinar para que as farmácias de propriedade farmacêutica mantessem. Mas isso seria uma diferenciação. O problema é de farmácia. Farmácia proprietária, a gente tem altas discussões. Eu lembro que quando comecei a me movimentar mais politicamente dentro de farmácia, eu falava que a gente tinha que ter pelo menos um desconto para quem é farmacêutico e proprietário. Só que se você vai olhar os conselhos, médico paga CNPJ e CPF. Separado. E não tem esse desconto. Teve na pandemia, eu acho, 1 ano. Mas não tem. E pensa que para ele ter o consultório, ele tem que ser CNPJ. Ele tem que ter o tal do KNES, que é o Cadastro Nacional de Estabelecimento. Mas um CNPJ cabe um monte de CPF. Nosso não. Ah, não.
Entendeu? Então, para eles ainda é vantagem. Para nós, não. Nossa, é 1 para 1. Mas assim, Lá é quando você pensa milhões. assim, é clínica Mas ou o consultório pode ter hospital. mais. O consultório pode ter mais. Entendeu? Então, quer dizer, ainda está eles estão em vantagem. O nosso está 1 para 1. Entendo que a gente primeiro tem que crescer, ocupar esse espaço e a gente consegue pedir. Pleitear. E é o mesmo problema de sindicato. Tem um grupo do sindicato lá que tem 600 pessoas, acho que não tem 200 filiados. E aí, não, nem é o sindicato. Só quis dizer, para encher o bolo de pessoas que tem consultório, para a gente poder ter força de negociação. Quis dizer que ninguém tem força de negociação sendo sócio. Isso, não estou defendendo nada. Só quis dizer que mais fácil conseguir pleitear as coisas coletivamente do que sozinho. Eu acho que, de repente, a hora de pleitear agora no início, porque depois é difícil. Deixar relatado, né? Posto do CNES, que é Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, que isso é na Secretaria Municipal de Saúde também. Legal do CNES. Talvez a gente possa atender plano de saúde. Exatamente. Plano de saúde não vai querer sem requisição médica. Aí ele pode fazer a anamnese farmacêutica, como que a gente pode fazer uma consulta farmacêutica. Vai desinchar para eles, inclusive. Vai desinchar. Eu tenho um diretor de um plano de saúde do estado que me perguntou, e aí, como é que vai fazer? Ele quer saber. Então, vai desinchar os consultórios eletivos. O paciente que vai para lá só para os exames eletivos, normais, anuais. Sim. Então, esse anual vai ter que ter. Não, mas tipo assim, ele quer fazer um contra-teste, 3 meses, para saber. Entendeu? Vai desinchar. Acho interessante. Vai desinchar o consultório. Eu não acho consulta legal no plano de saúde, não, porque o valor é muito pequeno. Mas dentro da realidade. Dentro da realidade, para o plano de saúde, vai ser bom. Se ele encampar. Mais importante que vai ser bom para o paciente. Para o paciente. Que vai estar mais perto da casa dele. Né? E aí, para acompanhamento. Agora eu vejo uma dificuldade nessa mudança da AF. Demora um pouquinho, né? Eu sei, mas se você tiver com protocolo, você já consegue dar entrada. E a gente só vai ter que responder de verdade sobre todas essas coisas a partir de 5 de novembro. Na AF, se já tiver ali como serviço farmacêutico, só o protocolo, quer dizer. Não, então, serviço de exame não pode fazer só para serviço farmacêutico. Por enquanto, já que você já tem a estrutura, já está fazendo alguns exames, está colocando os outros, deu entrada na vigilância sanitária, eu aconselho mudar na AF, que até o dia da... Mas isso aqui é tudo contador, né? Já começa com a contabilidade. Contador que faz, tem contador que não faz. Isso. Já começa com a contabilidade para poder ir fazendo alteração. Vacina, você não vai precisar canais, você já tem lá. Tem vacina, já tem lá. Esse daqui vai ter que alterar. Contrato de serviço tipo 3, né, para poder fazer maior número de exames. Atualizar o manual de boas práticas. Como a gente vai atualizar o COP, tem que atualizar o manual de boas práticas. PGRS. Eu não coloquei aqui, mas tem que ter. Programa de resíduo. Importante, entrar em contato com a vigilância. Como é municipal, pode ter entendimentos diferentes. Isso foi até uma discussão nossa que nós gostaríamos. Que a gente queria fazer uma reunião com o grupo das vigilâncias para poder... Pelo menos aqui da Vitória, né? Para ver qual seria os certames que ela ia... Vamos deixar anotado para a gente poder fazer uma reunião dessa. Até porque, gente, assim, nós estamos construindo. É momento de fazer pontes, não de quebrar pontes. Não construir muros, né? Isso aí. Construir junto com a vigilância sanitária, junto com os tá amigos do tipo 3, que tem muita gente preocupada com você. E buscar novos parceiros. O plano de saúde pode ser um parceiro importante. Pode. Para o tipo 3, eu acho uma ótima sacada vocês irem atrás de médico para fazer supervisão para análise clínica. Clínicas médicas para você poder Clínica médica não pode, porque clínica médica não pode ser assim. Consultório isolado. A lei diz, a RDC diz. Mas se ela nos indicar para fazer os clínica médica, já tem alguém.
Não, os exames. Mas a clínica médica normalmente tem um laboratório tipo 3. Mas tem que ver associado. pequenas. É melhor que seja um consultório isolado. Eu percebi, Daniel, tem uma certa preocupação com os laboratórios de análises clínicas, né? Então, tem uma certa resistência. Alguns médicos também estão com uma certa resistência. Tem muito médico que não gosta de exame cromatográfico. Isso. Não confia. E vai do nosso trabalho também explicar que é só o exame não tem fim de diagnóstico, de acompanhamento. Inclusive, na declaração de serviço farmacêutico tem que constar lá que não tem fim de diagnóstico, é de triagem. Mas acho que vai ser excelente, vai ser mais uma ferramenta. Mais uma ferramenta para o médico, para o paciente, mais uma ferramenta para o melhor terapêutico. E quanto mais a gente souber sobre o medicamento, melhor. Mais souber do paciente, melhor. Porque dá para fazer um prontuário, né? Avaliar com gráfico e tal. Acho muito legal. Muito legal mesmo. Estamos no momento de construção ainda, existem entendimentos nebulosos, vamos construir um futuro melhor para o paciente e para o farmacêutico, profissional farmacêutico. Se não tiver sala de serviço, está começando do zero, a reforma tem que ser mostrada na visão sanitária, né? Para começar o trabalho. Vai ter que fazer o leito sanitário, ou pelo menos um croquis para dar entrada, tipo de coisa. E é isso. Consulta seu farmacêutico sobre os cuidados com medicamentos, ele deverá estar com identificação presente, todo horário de funcionamento. Por mais que a gente ache ruim, principalmente gente que é sócio, trabalha, que é proprietário, tem que estar lá. Né? É o paciente que conta. Obrigado. Tudo bom. A minha pergunta era justamente sobre esse tipo de parceria que a gente ia poder fazer, né? Ampliar. Por exemplo, porque olhando comercialmente agora, tá? Para aquela velha briga nossa de... Sim, a gente precisa das duas coisas. Se, por exemplo, as clínicas pequenas, consultórios pequenos, indicassem a gente para fazer esse exame, né? Esses exames iniciais, para que o paciente voltasse com esses pré-exames, a gente poderia fazer isso? Né? Poderia, normalmente. Mas eu acho pouco provável que o paciente foi à clínica. O médico está achando alguma coisa. Está rastreando, né? Fazendo exame de rastreamento. Que é diferente de triagem. Triagem é o cara achar que pode ter, não está sentindo nada, a gente faz a triagem. Aí tem o PSA alterado, a gente manda o urologista. E aí o rastreamento, a pessoa tem na família, aí normalmente o médico pede, já que ele foi na consulta médica, ele pede solicitação de mais um exame, que ainda não tem tecnologia para ser feito. Normalmente ele pede direto no laboratório tipo 3. Acho que seria interessante com a clínica, seu ponto ser um local de triagem, e aí sua consulta uma consulta de triagem. Antes dela ir ao médico, antes dela mostrar para o médico. Não, a clínica por exemplo, vou marcar um horário com um clínico geral. Uma clínica, né? O clínico está marcado. Se o senhor quiser já adiantar os exames pré-clínicos, né? Passa na farmácia. Então, eu acho mais fácil, assim, como uma triagem, mas isso demanda uma mudança cultural. Acho mais complicado, bem mais demorado. Tem lugares fora do Brasil que a pessoa vai antes mesmo. O consultório farmacêutico faz a triagem e a partir da triagem. Porque aí, com o pronto-socorro, não tem enfermeiro que faz a triagem? Então, nós funcionaríamos como uma triagem, sintomatologia e tal, passados os dados para o médico junto com alguns exames iniciais. Talvez. Eu estava vendo uma matéria que me entendi, estava buscando que os eles na fala, estava tentando achar que, mas parece que também, não sei se é verdade, eu não me aprofundei, aquele que é uma rede, eu esqueci, eu estava tentando buscar o nome da rede, que não é uma rede muito lembre. Ela estava começando a fazer um diagnóstico cardíaco de ecocardiograma.
pré-cardiograma, um negócio assim, parece. De repente, ele faz sem treinar para junto. Mas é farmácia? Mas não tem farmácia aqui no Brasil. Todo dela, isso eu acho. Tem que ver como que eles estão fazendo isso daí. E aí, esse tipo de exame não entra na nossa, né? De análise clínica. Eu acho que eu sei qual que você está falando. Não sei se é de São Paulo. Isso, eles estão fazendo dessa forma, eles fazem meio até remoto. A farmácia é como se fosse um ponto de apoio, e aí onde o paciente vai lá, faz Aí, estou entendendo. Talvez seja aquela discussão de hub de saúde, farmácia é um hub de saúde. Muito provavelmente, nesse caso, tem uma teleconsulta com o médico, daí da farmácia, né? Farmacêutico como gestor da consulta. Aí, do farmacêutico, ele faz a teleconsulta com o médico. Talvez o farmacêutico com treinamento faz esse Exatamente. Como a legislação não permite fazer a telemedicina dentro da farmácia, provavelmente ele deve fazer na casa dele, vai medical, vai na farmácia tal. A Clinicar foi comprada por uma empresa que é de médico, então tem essa teleconsulta médica. A nossa lei de telefarmácia permite telefarmácia de farmacêutico paciente, farmacêutico médico. A lei de telefarmácia. Porém, a gente cai naquela discussão que médico não pode atender a farmácia. Aí é mais nebuloso ainda. São Paulo já está. São Paulo é muito legal. Segue no LinkedIn o Conselho de São Paulo. Tem muita coisa boa lá. Tem muito Capacifarma bom. Eles disponibilizam muita literatura nova. Tem uma coisa que a gente quase não discute. Atendimento de pessoas LGBTQI+, que é diferenciado. São Paulo está muito forte nisso. Paciente idoso LGBTQI+, ele tem uma história de vida diferente do que a gente tem nos nossos livros. Entendeu? E aí é um tratamento diferente, uma abordagem diferente, um acolhimento diferente. Né? E também é uma área que pode crescer muito. Eu acho que acompanhe os conselhos do Norte, Nordeste. Tem muita coisa boa lá em farmácia clínica. Muita coisa boa. Farmácia clínica começou lá. Tem muita coisa boa em farmácia clínica lá. O pessoal é no gás. Eu faço parte de um curso que é a Farmacênia, que é uma farmacêutica gerontóloga, inscrita, especialista pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, chamada Cristiane Trentino. Ela está nesse curso farmacêutico de 1 ano e tal. Aprendi muito. Tem colegas farmacêuticos que estão lá, a Rosária, que é uma colega farmacêutica, que é muito animada, ela produz muita coisa no consultório dela. Tem farmacêuticas, e ela é para paciente mais idoso. Tem uma farmacêutica no Sul, Letícia, que ela gera mais para a saúde da mulher, também é um nicho em tanto saúde da mulher, mexer com menopausa, tratamento, diminuição de efeito. Cara, é só você pensar em uma coisa, foca e vai. Tirar uma área. Eu acho bom a gente especializar em alguma coisa, ou nichar em alguma coisa para ser mais assertivo, né? Quem mira em tudo, o pombo voa. Né? Isso aí. Eu acho que é muito isso. Assim. Eu sou suspeito, acho que a área, para a gente, nesse momento, nós crescemos de 2014 para cá absurdamente. A pandemia veio para ajudar, pelo que eu enxergo, a ajudar o profissional farmacêutico. Tá? Pensar que esses serviços novos que a gente está podendo realizar não é mais só mais um trabalho para poder fazer na farmácia. Não, entra na parte de valorização. Valorização. Você acha Eu enxergo muito valor. Se você é um farmacêutico que acha que é só mais um trabalho, alguma coisa está errada. Eu não falo de errado, não, mas é bem assim. Por quê? Farmácia é muito grande. Como eu disse, que drogaria, muita gente está de passagem, ou acha que é de passagem, acontece muito isso. A pessoa fica frustrada ali dentro. A pessoa, às vezes, tem um outro perfil. É o cara que é perfil de auditoria.
vai amar o SNGPC lá dentro, vai amar mexer com esses documentos, mas vai odiar atender. Vai odiar atender pessoas. Nem precisa ser no balcão, nem no consultório vai querer. Eu não aguento a gente. Eu tenho um amigo, colega, que é médico. Ele não gosta de pessoas. Ele é escopista. O cara chega anestesiado. Muito escopista. Não fala Tira nada. os pólipos, tudo, consegue. Aí eu brinquei com ele, falei com ele esses dias, falei que ele não tinha nem talonário, nem receituário. Aí disse, ele está clinicando agora, ele está gostando. Falei, poxa, cara, agora eu não posso mais estudar com você. Passo mais de 10 anos sem receituário. Uma fase. Entendeu? E é isso, farmácia, como é muito grande, muita coisa, acha que o lugar, se você está em drogaria insatisfeito, se especialize para ir para outra área, e a sua hora vai chegar. Mas Como eu disse, eu sou daqueles se gosta do que gostam de drogaria, então eu me realizo aqui dentro. Então, já trabalhei em imóvel, mas não é mais o negócio. Talvez a RP vai ser uma vez por semana, seja legal. Ó. Que não seja só história, que eu possa interferir no tratamento, eu acho que vai ser legal a maneira que eu enxergo bem. Eu acho um novo perfil do farmacêutico. Quais são os perfis que tem? Tem que ter soft skills diferentes, tem que ser bom de comunicação, como um monte de profissional. Né? A gente não pode confundir multidisciplinaridade com carga, né? Eu sou multiprofissional, faço tudo na farmácia. Não, ali é carga, é diferente. Né? Se você mostrar o seu valor nesse tipo de trabalho, você vai ficar nesse trabalho. E é isso. Beleza? Valeu, doutor. Na frente. Né? Podemos acabar? Beleza. Deixar aqui a reportagem, não achei bombando você. Eu achei interessantíssimo. Os novos agregantes que vai vir. A gente ainda vai discutir um pouco ainda. Porque o ecocardiograma já é feito em clínica não médico já. O cara deita lá antes da consulta, você já faz. O auxiliar já faz. Aí precisaria da máquina. Mas aí a pessoa está no consultório farmacêutico, já está dentro dos PIX aí. Acho interessante, assim, tem que ver como é que a sociedade, você estava no Congresso de Cardiologia, como é que a sociedade cardiológica vai enxergar. Porque o Eu acho que tudo a gente tem que fazer. Não é mais aquele exame decisivo. Não. Entendeu? Então, é um pré-exame. Muito, assim, eu não sei, eu não posso falar que não estou na área, mas eu acho que isso vai quase em desumo, vamos dizer assim, nos consultórios cardiológicos. Eles já pedem um dobro, eles já pedem. O ecodoplo é um negócio mais sofisticado, né? Não tem muita evidência nisso. Mas, intercaminhando para a farmácia, seria mais um atendimento. Talvez o eco no consultório médico dá até o jaleco branco, né? Vai dar as diferenças. E aí, talvez na farmácia não, então pode ser. Mas de verdade, eu acho que a gente precisa enxergar como é que a Sociedade Brasileira de Cardiologia enxerga isso. Eles usam muito ele como protocolo. Para iniciar, tudo. Para tudo tem. Primeira consulta vai ter, tem mais ou menos um padrão. Mas, por exemplo, pacientes entre consultas, né? Longe do seu hospital. Mas a gente tem que ter cuidado também, porque é uma coisa que eu enxergo, eu vejo muito nas redes sociais, hiperexame, exame para tudo, um monte de exame que não precisa, para mostrar que você é um profissional de estética também. Mas não, é porque, inclusive, é uma cultura do paciente. Poxa, eu estou pedindo, o Augusto fala, nossa, esse médico é bom, ele pediu, rapaz, ó, 4 tubos de sangue aqui. E tem o Se pessoal... o medicamento já é assim, né? Tem gente que se vai lá, não posso nenhum medicamento. Não, aí aí quando o médico não passa, ele é bom, não. Ele tem que tomar cuidado, igual a gente estava na discussão de PIX, que é muito controverso. Aí você pede um monte de exame e começa a confundir que a gente é PIX, a gente vai entrar na categoria de charlatão. Por mais que tem coisa que eu curso fisioterapia, medicamento. Eu acho que a acupuntura para dor, cara, também tem alguns segmentos.
como complementar. Tem gente que vai funcionar bem para. O terapia. que acontece? É rei. Né? Dependendo do lugar, você está lá no ar, não sei o que, melhora para tudo, ok. Acho interessante fazer isso. Nessa polêmica de ozonoterapia, a gente está caríssimo. Mas é bom conhecer. É para o cara chegar lá perto de você, tentar perguntar. Eu acho muito bom conhecer. Mas acho que a gente tem que tomar muito cuidado com os passos. Farmácias, a gente demorou 10 anos para ter um consultório farmacêutico. Agora já está querendo. Aí você vai falar para fazer esse tipo de tratamento. É pouco tempo. Os caras botaram ozonoterapia no Fantástico. Olha logo. Porque o Conselho Federal de Farmácia trabalhou muito para liberar a ozonoterapia para os não médicos. Aí o CFM foi lá e está cacetando. Entendeu? Acho que tem aplicação, não tem aplicação do jeito que você fala. Eu acho que para ferida é bom, problemas de café, essas coisas. Cada serviço que a gente consegue exercer na farmácia, a gente toma mais pancada, né? Eu acompanhei a entrevista que o seu Rodrigo deu, e aí postou até na página do CRF próprio. Tinha farmacêutico falando, criou bagunça, não sei o quê. Aí eu nem comentei nada, tipo assim, né? Tem muita gente em laboratório reclamando, mas de verdade, eu não acho que é o que. Talvez no primeiro momento, se tiver muita farmácia aderindo, não sei se vai ter tanta farmácia. Não vai ser muita.